Olá, seja bem-vindo às Histórias de Concreto. Eu sou Bruno Délcio e hoje nós vamos abordar a realidade por detrás dos edifícios da cidade de Luanda. Luanda está repleta de edifícios que não sofrem manutenção há mais de 50 anos. Que riscos podem causar à sociedade? Nos Histórias de Concreto, vamos ouvir moradores, vamos ouvir engenheiros e vamos ouvir a perspectiva do governo para solucionar este problema. É agravante? Pois é. Venha comigo. Luanda, a vibrante capital de Angola, é uma cidade de contrastes. Aqui, edifícios modernos dividem espaço com construções históricas que testemunharam décadas de transformações. Porém, muitos desses edifícios antigos enfrentam um grave problema: a falta de manutenção adequada. Foi 2017, 2016, quando tem um evento na Bahia, a coluna, o som das colunas fez que o prédio mexeu. Cada passo que nós marcamos, sentimos medo que a um instante pode cair algo, porque o prédio não oferece condições. Temos ar-condicionados mal montados, tampas de parabólica já totalmente degradado, que a qualquer momento há uma boa ventaninha, tampa de parabólica cai. Por exemplo, mês passado verificamos, há uma tampa de parabólica caiu quase na cabeça de um dos utentes. Não, esses prédios nunca foram feitos manutenção. Esses prédios, até hoje, desculpa pela expressão, as fezes saem lá atrás. Os edifícios históricos de Luanda são mais do que simples estruturas. São testemunhos vivos da história do país. Construídos durante a era colonial, esses prédios refletem uma época de grande atividade econômica e cultural. Arquitetos e construtores de várias partes do mundo contribuíram para o legado arquitetônico da cidade. Hoje, muitos desses edifícios enfrentam sérios problemas de conservação. Rachaduras, infiltrações e deterioração são sinais visíveis da negligência que se arrasta por anos. Sem a manutenção necessária, o risco de desabamento e acidentes aumenta a cada dia. A conservação dos edifícios antigos é essencial para garantir a segurança e a integridade estrutural das obras ao longo do tempo. Toda obra ou todo edifício tem um tempo de vida útil. O que é o tempo de vida útil? O tempo de vida útil é o tempo em que a estrutura ela permanece e consegue garantir a segurança estrutural e dos sistemas que nela estão compostos. Agora, falar dos principais problemas das estruturas ou dos edifícios antigos, um pouco na nossa cidade de Luanda, os principais problemas dos edifícios antigos que nós temos é a sobrecarga. Ou seja, os edifícios eles são dimensionados para uma determinada quantidade de peso e muitos dos edifícios que nós temos na cidade de Luanda são edifícios que ao longo do tempo elas foram alterando. É aquilo que nós conseguimos constatar, não é? Que o edifício era para ser um T3, hoje nós encontramos um T4, mas nós encontramos alguns edifícios em que no terraço ou na cobertura foi construída algumas residências e isso que foi construído pressupõe uma sobrecarga nessa mesma estrutura e a partir dessa sobrecarga na estrutura vão surgindo algumas coisas que nós chamamos de patologia. E outro ponto é o mau estado de conservação das estruturas. Toda a estrutura é necessário que se faça uma manutenção. Quando não há manutenção, sucede o que nós temos visto um pouco nas estruturas que nós temos um pouco pela toda a cidade, que é a criação de fungos por causa da infiltração. Nós temos também o mau uso do edifício, são edifícios que foram concebidos para um determinado uso e ao longo do tempo com seus proprietários alteram determinado uso, será para um uso para ser comercial, passa a ser residência, e será para ser residência, faz algumas alterações na estrutura e começa a ter algumas residências nessa mesma estrutura.
Os moradores que vivem nesses edifícios enfrentam desafios diários. Eles relatam preocupações constantes com a segurança e a saúde. O perigo é real. Estou aqui nesse prédio há 18 anos. As casas a partir do 10º, praticamente todas já nem tem mais o estuque no teto. Você se olhar, mesmo é só tijolo. Sai água, tem energia. Pagamos a energia, pagamos a água. Tem vezes que se você vivia no Quimba, o Quimba está mexendo, você não vai ferrar lá embaixo. Vais dormir mesmo lá embaixo. Não vais conseguir mesmo sair até ficar dentro do prédio. Porque ele mexe. Quando ele mexe, porra, você tem que ver, mano. A imobília tudo acompanha. Nós aqui estamos mal. Estamos mal. Só temos que ter muito cuidado. Ter fé em Deus. Para que um dia mesmo, eles vêm mais. Até que já veio homens do Estado quando uma vez, desculpa, o teto da Ango Marte também. Do Bem Me Quer. Vocês quando passaram acho que viram o Bem Me Quer. O teto do Bem Me Quer já caiu uma vez. Os bombeiros e os homens do Estado já estavam aqui. Mas eles analisaram disso, disseram que ainda tem mais uns 14 anos para viver. Isso foi em 2019, ainda é recente. Não, esses prédios nunca foram feitos manutenção. Esses prédios, até hoje, desculpa pela expressão, as fezes saem lá atrás. É um risco em relação à saúde, é um risco sim senhora. Porque nós estamos a falar de saúde, principalmente para as crianças. E temos uma outra situação, é as infiltrações. Quando chove entra água nas paredes, depois as paredes começam a dar choque. Não, nós podemos dizer, né, o tempo de vida dessas casas são 50 anos. Eles ainda não têm 50 anos, por falta de manutenção, é que estão nessa situação. Em relação aos prédios que se encontram nos combatentes e outras partes da cidade de Luanda, eu sou da opinião que aquilo já devia ser demolido há muito tempo. Desculpa, mas eu era criança, nesse momento estou com 60 e tal anos e já encontrei alguns dos prédios dos combatentes e os outros eu via serem construídos, mas aquilo está mal, Realmente, não só dos combatentes. Nós podemos dizer alguns do Zepirão, alguns da própria Mutamba, alguns do Barro Prário, por exemplo, temos lá o Carlos Dias, o Santo Antônio, aqueles prédios eu via construir, mas aquilo já é para partir. Eu acho que as autoridades devem educar melhor, ou seja, criar campanhas de sensibilização e volto a mencionar aqui o primeiro ponto. Os moradores devem organizar-se, criar cotas, né, ou condomínio, como se diz, para esses mesmos poderem pagar e solucionar os seus problemas. Óbvio que há estruturas que requerem um recurso maior, o governo deve fazer esse levantamento e identificar esses edifícios que carecem, então, de algum apoio extra, sem contar com que internamente os moradores irão criar. Exemplos específicos de edifícios que estão em situações críticas. Um pouco por toda a cidade nós conseguimos notar e ver alguns edifícios que se encontram em estado, né, crítico. Um grande exemplo são os edifícios que nós encontramos no Quinaxis, no Largo do Quinaxis. Há uma vaga de edifícios que são antigos, alguns que ainda estão ocupados, outros que já estão desocupados. Um também dos grandes exemplos é o Prenda, conforme nós podemos ver. No Prenda nós temos aquele complexo que nós chamamos de os complexos dos lotes, que são edifícios do tempo colonial, edifícios antigos e que grande parte deles já ultrapassaram o seu tempo de vida útil, que é aquele tempo em que foram concebidos para serem usados, né, de forma a garantir a segurança estrutural. Reconhecendo a gravidade da situação, o governo angolano tem implementado políticas e projetos para restaurar esses edifícios. Planos de reabilitação urbana estão em andamento, mas os desafios são muitos. Falta de recursos, burocracia e a necessidade de realocar os moradores durante as obras. Temos elaborado um programa de intervenção aos edifícios
E esse programa tem agora catalogado cerca de 555 edifícios que precisam de alguma intervenção, isso a nível nacional. E nós temos caracterizado agora, portanto, 3 principais grupos a nível dos nossos edifícios. Nós temos edifícios em maus estados, edifícios em estados de ruína e edifícios em estado de insalubridade para intervirmos. A nível da província de Luanda, nós temos já identificado 4 edifícios, mas não significa que sejam os únicos que possam precisar dessa intervenção. A intervenção é faseada. Nesta primeira fase, esses 4 são os que mais apresentam preocupação. Todavia, existe um trabalho contínuo das nossas instituições, seja a partir do Laboratório de Engenharia e a nossa Direção Nacional de Edifícios, que trata dessa matéria, que está a tratar agora do cadastro e da continuidade do levantamento destas informações. A esperança de dias melhores renasce. A restauração desses edifícios não é apenas um desafio arquitetônico, mas uma missão de resgate da identidade e da história de Angola. Pois é, acabamos de acompanhar como a falta de manutenção coloca em risco a segurança dos moradores. Também vimos a determinação do governo em lidar com esta situação. Queremos agradecer a todos que participaram deste documentário. Tamo junto.